Olá amigos, muito boa noite para vocês. Começa a partir de agora mais um programa Saúde em Pauta, o nosso primeiro programa ao vivo de 2020. Mais uma vez comigo, o Dr. Paulo Santana. Eu já aproveito e desejo para o senhor um feliz 2020. Eu quero saudar a todos, boa noite, desejar a você e a todos que nos veem, né? Participam das redes sociais, um feliz ano novo. E vamos dar conta da nossa agenda de dialogar com a população sobre problemas de saúde que interessa a todos. Pois é, minha gente, olha, estamos em pleno verão, temperaturas elevadas, e aí é necessário que a gente tenha alguns cuidados para aproveitar da melhor forma possível essa bela estação. E claro, sem passar mal, não é isso? É isso, a gente, tanto a população de Caruaru que está na região, né, aqui mesmo no Agreste, ou aqueles que se deslocam para as praias do Litoral Sul. Eu estava no Litoral Sul, encontrei muita gente de Caruaru lá. E é importante todo esse diálogo sobre como a gente aproveitar bem o verão, essa estação gostosa, em algumas situações, mas também que tem os seus prejuízos, se a gente não souber se comportar ou dialogar com ela devidamente. Pois é, a gente percebe o seguinte, ultimamente, temperaturas elevadas demais aqui na região. Nós chegamos a registrar em Caruaru 37 graus, em Surubim mais de 40 graus, então tem sido um verão atípico, com temperaturas elevadíssimas. O que fazer diante de um quadro como este, de dias muito quentes? Já um registro de que essa temperatura média no Brasil ela é uma das maiores nos últimos 10 anos. Né? A gente tem pouco registro de temperaturas tão altas, média no Brasil todo, e em particular aqui no Nordeste, na nossa região. Veja, faz necessário muitas medidas, medidas de proteção à pele, né, o organismo de forma geral, a vista, né, toda uma situação para crianças, idosos, para a população jovem de um modo geral, para aqueles que se expõem por muitas horas no sol, ou mesmo aqueles que têm uma atividade no sol, como a tua, né? Eu sei que você, enquanto repórter e da Rádio Cultura, você está sempre andando na cidade, submetido a altas temperaturas. Então, aqueles que trabalham ao ar livre, ou aqueles que estão aproveitando o lazer, seja numa piscina, seja num açude, num lago, ou seja nas praias do Litoral Sul, ou mesmo em parque em Caruaru, né, é preciso ter muito cuidado. Bom, e nessa época a gente ouve muito e fala muito sobre duas coisas. Insolação, né, é uma das coisas, né? Isso. A gente também fala da questão da desidratação. Isso. São duas questões que podem estar associadas, mas não necessariamente. A insolação a gente define como o excesso de sol, submeter o organismo a alta temperatura e isso trazer situações desagradáveis, né? E ela não necessariamente desidrata o paciente. E você pode sofrer desidratação por insolação ou por outras situações menos comuns, aliás, bastante comuns, como diarreia, vômito, né? Que são situações que singularmente levam à desidratação. Então elas são situações que podem se somar ou podem ser situações diversas. Né? Então a gente tem sinais só de insolação e sinais só da desidratação. Bom, então vamos começar falando sobre a insolação. Quais alertas, quais sinais eu posso já perceber que eu estou me expondo demais ao sol sem tomar cuidado? Isso. Se eu submeto meu organismo, meu corpo, a altas temperaturas, né? Externamente, no ambiente externo, com o sol, e aí o sol pode elevar a minha temperatura, né, geral, e isso trazer problemas como tonturas, pode chegar a ter náuseas, pode ter perda de consciência, desmaios, né? E você sente realmente seu corpo mais quente, a cabeça mais quente, né? Então a insolação, ela é quando você submete o seu corpo a altas temperaturas em ar livre ao sol, né? Isso é insolação com esses sinais que eu aqui falei rapidamente, que são principalmente o mal-estar, né? A sensação de desmaio iminente, né? Ou às vezes náuseas e vômito mesmo, e aquela sensação de que vai desmaiar. Também pode ter uma sudorese fria ou uma sudorese mais profusa, né? Uma sudorese mais intensa. Então são sinais que você já desconfia. Então imediatamente essa pessoa tem que ser retirada do sol e tomada medidas, né, de apoio para que ela se recupere rapidamente. Bom, então para evitar um quadro como esse,
quais são as dicas? Evitar a exposição excessiva, se hidratar bem, usar filtro solar. Pois bem, são medidas importantes que você já citou. Uma proteção, né, a cabeça, né? Pode ser um boné, um chapéu. E os chapéus de palha, eles têm uma característica muito, muito importante, que a palha ela esquenta pouco. Ela esquenta pouco e ela protege mais. Ela esquenta menos do que o tecido, né? Do que um boné. Então, se você não tem um chapéu de palha, um boné, né? Mas proteger aí. Usar bastante líquido, camisas, né, de proteção ultravioletas, né, para você realmente proteger a maior parte do corpo. Tem uma vestimenta mais completa, menos áreas do corpo expostas ao sol. Você veja aqueles moradores nômades do deserto, né? Totalmente coberto dos pés à cabeça, né? Para que proteção da insolação, né? Então o líquido, a água bastante recomendado, né? Durante todo o dia, e óculos escuros, que é a questão da visão, porque também o excesso de luminosidade, né, causa problemas na visão. Eu vim para cá agora e vim sentindo esse excesso de luminosidade. Durante o meio-dia, 1h da tarde, eu vinha para cá e muita luminosidade, eu coloquei logo meu óculos escuro para dar uma proteção da visão, que a visão também, com excesso de luminosidade, tem prejuízos. Então são medidas gerais, eu diria, estar coberto com roupas frescas, né, mais leves, algodão, tudo mais, né, cobrir o máximo possível a parte exposta, se tiver ultravioletas, e água à vontade, óculos escuros e um bom chapéuzinho para a gente poder ir bem. Então tem gente que pega um chapéu e faz aquilo outro, principalmente mulheres, né, bota um detalhe e outro, e a gente recomenda, olha, pega o chapéu de palha, recria ele, né, recicla ele, reinventa ele e faz ele parte da sua vestimenta de uma forma geral para a sua proteção durante esse verão tão intenso aqui no Agreste e no Nordeste como um todo. Pois é, dicas valiosas. E no começo falamos sobre outra situação que é muito comum a gente comentar, ouvir e comentar, desidratação. Que o senhor falou que é diferente, né? Não tem uma ligação direta com a insolação. Isso, você pode ter uma insolação tão perversa que você não repor líquido, né? Que você perdeu, que leva à desidratação. A desidratação, o que é o conceito dele? É a perda de líquidos, você desidrata o organismo, você perde líquido para o ambiente. Essa perda de líquido pode se dar pela evaporação, essa evaporação se dá por toda a pele, pela respiração, pelo falar. O falar a gente perde muita água, o respirar a gente perde muita água, e a própria transpiração. A transpiração que você percebe, né, através do suor, ou a que você não percebe, que é uma questão bastante comum. O vômito, né, você está perdendo líquido, a diarreia, né, um outro componente, e você pode estar perdendo líquido para o ambiente. E neste momento de intensa, com a temperatura alta, a gente vai ter que ter alguns cuidados para não ter esta diarreia, não ter estes vômitos, a gastroenterite, que eu falava que é o vômito com a diarreia junto, né, todos aqueles sinais, para evitar a desidratação, que tem problema, leva a situações graves. Você pode ter uma desidratação tão grave que chega a ter problemas renais, né? E tendo um problema sério mesmo de até você desmaiar ou perder a consciência também e ter situações gerais bastante graves, né? Há um tempo atrás nós tínhamos um quadro, por exemplo, de diarreia em crianças, né? E nelas, em crianças e idosos, a gente precisa ter mais cuidado, porque a perda é muito grande e ele com um metabolismo mais intenso, necessitando de mais água, são dois grupos extremos, as crianças e os idosos, que podem ter consequências mais graves, às vezes até irreversíveis, se a gente não tomar medidas adequadas. A gente tem também ouvido vários colegas, vários relatos de diarreia. Esses quadros de diarreia aumentam nessa época do ano, nessas temperaturas elevadas? O que é que leva a isso, se é que aumentam? Aumentam sim. Veja, a gente tem... Vou citar aqui exemplos para as pessoas formularem melhor o conceito e o que é que acontece. Você vai comer um cachorro quente na rua, né? Se aquele alimento que produz não estiver bem conservado, tiver colocado a alta temperatura ambiente, né? E lá o manuseio rápido,
as temperaturas elevadas, então a maionese que está ali, o ketchup que está ali, né? A salsicha, né? Os ingredientes que compõem o cachorro-quente, eles podem estar mais vulneráveis, estão mais vulneráveis à proliferação bacteriana. Né? E essa proliferação bacteriana, muitas vezes patógena, ou seja, que produz doença, patógeno é aquele que produz doença, você ingere e vai ter diarreia e vômito. Ou você usar uma água, né, procurando se hidratar, uma água que não tenha uma boa origem e que não teve um bom cuidado. Então, realmente, nas altas temperaturas, os alimentos principalmente perecíveis, eles ficam muito mais vulneráveis à proliferação bacteriana, e isso, você ingerir aquelas bactérias, e aí vem o quadro de diarreia e vômitos. Pois é, tem sido muito comum esses relatos aqui na região de Caruaru. Deixa eu mandar um abraço aos amigos que estão acompanhando a gente, né? Esse nosso primeiro programa do ano, não é? E lembrando que vocês podem compartilhar esse programa, podem comentar também, podem indicar para os amigos, que afinal de contas, hoje é quarta-feira e toda quarta-feira a gente se encontra sempre em nosso Saúde em Pauta. Vamos voltar toda quarta-feira mesmo. Exatamente, né? Saudade. E contando sempre com os seus comentários, com suas perguntas, fiquem à vontade. O que a gente pode mais falar, né, para as pessoas que estão justamente nessa época, ou trabalhando, não é, por necessidade mesmo de ter que enfrentar o sol diariamente, ou aqueles que estão aproveitando férias. Estamos em época de férias escolares. Isso. Tem muita gente aí deixando a criançada solta. Deixando a criançada solta, e ela lá na movimentação intensa não quer entrar nem para tomar um copo d'água. Né? E aí tem, toma água, né? E vê o horário que é de exposição, aquele horário geralmente que a gente recomenda, até às 9 horas. Às 9 horas vai ter atividades dentro da casa, na quadra, no condomínio, alguma coisa mais fechada, né? De 9, 10 horas até às 3 da tarde. Às 4 horas, 16 horas, de novo, atividade externa. Então tem que ver esse horário, repor o líquido, né? Eu sempre gosto de fazer algumas misturas, né, de sucos, né, para reidratar e também para proteção da pele, né? Geralmente eu pego o limão, né, com a cenoura ou tomate, né? E esses três elementos, limão, cenoura e tomate, eu vou lá, coloco, às vezes um pedacinho de beterraba, coloco no liquidificador, faço aquele suco, coloco um pouco de açúcar, né, e ofereço à criançada. O que é que isso tem a ver? Primeiro, a vitamina C, né? Ali também a gente tem a provitamina A, né? São todos protetores da pele, né, e da vista, né? Então você consegue repor, vai para a gurizada, dá uma vitamina C, está dando a provitamina A de proteção da pele, dos olhos e tudo mais, que o organismo vai utilizar, e você faz uma proteção. Então, eu sempre faço sugestão às famílias, e eu mesmo tenho feito com meus filhos e meus netos, e faço isso há muitos anos, o suco para que eles possam também ter a proteção. Então, nesse momento, a água, os sucos, os sorvetes, né, são bem indicados, né? O picolé feito em casa, né? Você aproveitar o suco da acerola, do limão. O limão, ele é bom que ele diminui muito a sede, né? Fazer o picolézinho, o sacolé, não sei como é que se chama aqui na região, não chama fal, sacolé, dudu, dudu. Faz o dudu, coloca na geladeira e aí oferece a criançada naquele momento. Evitar as comidas pesadas, né? Que as pessoas geralmente querem fazer uma alimentação mais pesada, mais cheia de gordura, né? Evitar essas comidas mais leves, uma oferta generosa de frutas, né? De frutas na alimentação, no lanche, né? A manga, tá na época da manga, né? Laranja, o próprio abacaxi, né? Abacaxi é bem-vindo, abacaxi nós temos bastante. Eu vim agora, na nossa região, hoje tem eu muito. vim para cá, na Serra da Russa, parei, tomei um abacaxi, chupei um abacaxi, até trouxe para você de presente alguma coisa lá da Serra da Russa, bem docinho. Então, abacaxi, laranja, o limão, né, a acerola, são frutas, a manga são frutas da região, que pode fazer esses sorvetes, esses picolés, né, e a gente oferecer à criança para que ele possa recompor. Ou mesmo adulto, né? Eu estou falando criança, mas sim, eu estou falando da população geral, né? Um sorvete, um picolé, um suco é sempre bem-vindo nesses momentos em que a gente está com tanta intensidade de sol. E aí é saber negociar com as crianças.
Vamos parar aí, agora vamos lá fazer uma atividade interna, vamos fazer outra coisa, e vamos conversar, vamos contar história, outras brincadeiras de âmbito interno que a gente tem, né? O pega-vareta, né? Pega-vareta, não sei se você lembra, pega-vareta, fazer pequenas brincadeiras internas que não levam a criança à exposição. E se o adulto, se é aquele que está lá no parque da feira, né? Que tem que trabalhar, e você que está no parque da feira, que tem que estar lá o dia todo, então naquela hora procurar ficar na sombra, né? Mais sombra ali, eu estou lá no parque da feira, eu tenho que movimentar, então procurar mais a sombra, não ir sempre pelo sol e fazer toda aquela vestimenta que a gente falou e sempre lembrar de proteção à cabeça, para que a gente possa ir passando esse verão, curtindo ele, trabalhando durante ele e as crianças, os que estão de férias, tendo o lazer que se faz necessário. Para a gente finalizar, é muito comum as pessoas só tomarem água quando sentem sede. E aí, quando a gente sente sede, geralmente já é um alerta do corpo, não é? Isso. Seria bom tomar água sem precisar de sentir essa sede. E aí são os sinais da desidratação, os lábios secos. Você olha a criança, ele está com os lábios secos, a saliva mais espessa, as próprias lágrimas, né, menos ausentes, os olhos menos brilhantes. Então você começa a perceber, se é um bebezinho de cola, ainda com menos de 1 ano, a fontanela, né? Aqui sentir, né? A fontanela dele se está muito baixa, se está latejando muito, para você observar melhor, porque essa criança pequenininha não vai falar tanto. Se diminuiu a diurese, está urinando pouco. Então essa oferta de água e de sucos tem que ser bastante generosa, lembrando que a oferta de suco não substitui a oferta de água. Né? São atalhos para a gente fazer uma oferta mais generosa. Então, chamar a atenção, nem sempre o organismo está necessitando de água e a gente está sentindo sede. Até muitas vezes a gente está envolvido numa atividade, e aquela atividade toma conta da gente, a gente esquece de tomar água, e quando você vê, está lá a pessoa já quase desmaiando, tendo um passamento, tendo já os sinais da desidratação, e aí a gente precisa socorrer com mais rapidez. Então é isso que a gente recomenda e que a gente quer deixar esse verão ainda, que a gente já está 15 de janeiro, e você tem aí um bom tempo, ainda vai vir um carnaval, né? Que Sim. Também a gente precisa chamar a atenção mais adiante, daqui a um mês a gente está às vésperas do carnaval, para a gente ter todos esses cuidados que a gente precisa conviver, usufruir da vida, viver bem e viver com saúde. É isso, minha gente. Um abraço para vocês, finalizando o nosso primeiro programa ao vivo desse ano, não é isso? Primeiro programa, porque os outros foram reprises, que a gente trouxe dos programas mais assistidos, não é? A gente trouxe para vocês. Então, olha, a partir de agora, né? Lembrando que vocês, novamente, voltem a participar dos programas, né? Trazer suas dúvidas, seus comentários, compartilhamentos também desse programa, tá certo? E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai se encontrar mais uma vez, não é isso, doutor Paulo? Um grande abraço para você, Dido, e a gente renova aqui a esperança de que nesse ano novo a gente possa fazer bons programas aqui, não só comigo, eu vou propor outras pessoas também para comparecer aqui ao Saúde em Pauta, outros amigos da área de saúde, para a gente ir alimentando esse debate tão importante para Caruaru e toda a região que te acompanha no teu programa, o blog Pauta Livre. Né? Bom, e um detalhe, viu? Esse ano poderemos ter, né, nas próximas semanas, uma mudança no dia do programa também, né? Então poderemos ter em breve uma mudança, mas iremos comunicar a todos vocês. Agradeço a vocês também pela companhia, agradeço ao pessoal que apoia o nosso trabalho, a turma boa da JR Silva Cel em Riacho das Almas, Panificadora São Francisco e Produtos Riachenses também em Riacho das Almas, o pessoal da AETPC, que é a Associação das Empresas do Transporte de Passageiros de Caruaru, turma boa também da Conecta Mais, que oferece internet para condomínios, é especializado nesse serviço, e também o pessoal da Academia Extreme Fit. Estamos falando aqui em saúde, o pessoal da academia também chegando junto com a gente. Muito bom. Não é? Muito bom, né? Então um abraço para vocês, minha gente, e até o próximo programa.